Olá, muitíssimo bom dia! Mais uma vez estamos aqui juntinhos para partilhar da palavra de Deus. O Senhor já nos espera com uma mesa maravilhosa. Obrigada, Nájila linda! E nós vamos comer dessa mesa para que possamos crescer, amadurecer, entender a palavra de Deus e ter mais vida em abundância, evoluir. Hoje nós vamos começar em Êxodo 14. Obrigado, Senhor Jesus, por essa manhã, pela vida, pela saúde, pela mente boa. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a avançarmos em Ti. Precisamos, Senhor, porque o tempo se abrevia, né? Então, Êxodo 14 vai falar sobre a decisão de Faraó em voltar a seguir Israel, perseguir. Então, eles saíram do Egito, eles já têm a experiência da nuvem que os cobre durante o dia, porque no deserto do Sinai, durante o dia chega a uns 45 graus, à noite chega a uns graus abaixo de zero, então eles têm a coluna de fogo para aquecê-los e protegê-los durante a noite. Estão num ar-condicionado, né? Oi, Josiane, tudo bem, né? Bem-vinda, obrigada por seguir. Nájila, graças. Obrigada, amadinhas. Então, hoje a gente vai ver que o Faraó decidiu ir atrás de nós, né, no deserto. Então disse o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel que retrocedam e acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar. Acampai-vos à beira-mar, de fronte de Baal-Zefon. Esse acampar, à beira-mar de fronte a Baal-Zefon é interessante porque não é em fila indiana, como a nossa mente. Não sei por que a nossa mente encafifou que tinha que ser em fila indiana. As tribos não estão em fila indiana, as tribos estão lado a lado em frente ao mar. Olha que lindo! Exército do lado de exército, né? E assim o Faraó há de pensar acerca dos filhos de Israel: eis que os israelitas estão perdidos, vagando atônitos pelo deserto. Então endurecerei novamente o coração do Faraó, e ele vos perseguirá, e serei glorificado no Faraó e em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou Yahvé, e eles assim fizeram. Então veja, a guerra que houve no Egito foi entre o nome do Senhor Deus, não é o Senhor Deus, ninguém guerreia contra o Eterno, ninguém consegue afrontar o Criador, ninguém consegue se levantar contra Ele. Então é o nome de Yahvé que está em guerra contra os falsos deuses do Egito, é o nome. Por isso que o Senhor diz aqui, e Faraó vai pensar: olha, eles estão perdidos, estão acampados de frente para o mar, estão perdidos, estão sem saber para onde ir. E quando ele decidir vir contra vocês, bom dia, TT, eu os atacarei. E eles então saberão, de uma vez por todas, que eu sou Yahvé. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo tinha fugido, transtornou-se o coração do Faraó e de seus servos contra o povo. E eles disseram: que é isso que nós fizemos? Deixamos os filhos de Israel, os nossos escravos, fugirem do nosso serviço? Graças por compartilhar, TT. Gente, quem puder, compartilhe, por favor. Rapidamente o Faraó mandou aprontar sua carruagem e tomou consigo o seu exército. Levou consigo todos os carros do Egito, inclusive 600 dos melhores carros de combate, cada um com um oficial no comando. E o Senhor endureceu o coração do Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfalmente.
Olá, Malquinha, Shalom! Os egípcios perseguiram-nos com todos os cavalos e carros do faraó e os cavaleiros de seu exército e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. Quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles. Tiveram grande medo e então os filhos de Israel clamaram a Yahvé. Que experiência fantástica, né, que eles tiveram aqui. E reclamaram a Moisés. Não havia talvez número suficiente de sepulturas no Egito e por isso nos tiraste de lá para morrermos no deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Eles não entendem o que está acontecendo e não confiam. Bom dia, Nildinha. Não é isso que te dizíamos lá no Egito, Moisés? Deixa-nos para que sejamos escravos dos egípcios em paz. Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Eles não confiam ainda. Veja bem, depois de tudo que eles viveram no Egito, as 10 pragas atingiram os egípcios e não atingiram a eles. Ainda assim, não confiam em Yahvé. Então Moisés encorajou o seu povo, dizendo: não tenham medo, permaneçam firmes e vocês vão ver o que Yahvé vai fazer hoje mesmo para nos salvar a todos, porque os egípcios que vocês veem nesse momento, nunca mais vocês tornarão a ver. Yahvé combaterá por vocês. Quanto a vocês, acalmem-se e fiquem calados. Então o Senhor perguntou para Moisés: por que clama a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem avante. Por que clamas por mim? Diga aos filhos de Israel que marchem avante. Gente, as 12 tribos estão de frente ao mar, elas têm que avançar. Não é fila indiana, não sei porque no meu coquinho era fila indiana. No seu coquinho também estava assim? Que era fila indiana na frente do mar? Até vou colocar aqui. Deixa eu achar um espacinho aqui no meu caderno. Olha só. Yahvé, se fosse para traduzir para hebraico, seria Yah Deus, e esse nome não existe no original. Então aqui eles chamavam do que? De eterno? Já chamava de eterno? Ó, então aqui está o mar. Ó, aqui está o mar. Adonai. Então, onde está eterno, vamos colocar Adonai. Aqui onde diz no 14:4, diz assim: saberão que eu sou Yahvé. Então ele disse: saberão que eu sou Adonai? Aqui no 14:13 também diz: permaneça firme e vereis o que Yahvé fará hoje mesmo. Então é Adonai, gente. Adonai. E Adonai quer dizer o quê? Senhor? Ó, então aqui desenhei o mar. Aqui tá o mar, né? Meu Senhor. Adonai, meu Senhor. Então, eu não sei por que eu pensava, gente, que tava assim, ó, em fila indiana. Assim, ó. As tribos estavam assim. Eu acho que é por causa do jeito que é representado no filme, essas coisas, desenho, que o mar abriu e eles passaram assim, né? Aí estaria o tetagrama e nós substituímos para Adonai. Ah, sim. Não teria como pronunciar o tetragrama, tetagrama. Então, por isso, o nome não pode ser esse, tem que ser Adonai, meu Senhor. Então, eu pensava assim, ó.
Mas ontem a Malca nos explicou que eram as 12 tribos assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ontem a Malca explicou que eram as 12 tribos assim, ó. Eu achei lindo isso. Então isso torna a abertura do mar fantástico, a abertura do mar de juncos mais maravilhosa ainda. Olá, Gil, bem-vindo. De onde você é, Gil? Ó. Então aqui tá o mar, aqui tá o mar. E não foi em fila de indiana, como o nosso Coquinho pensava assim. As tribos ficaram assim, ó. Então o mar abriu assim. Eles avançaram assim e não assim. Sumaré, aqui é Sorocaba. Certo? Ó, as 12 tribos, aqui o mar, e as 12 tribos avançaram assim e não assim. Eu achei isso tremendo. Então o Senhor disse para Moisés: acalme-se e diga ao povo que marche. As 12 tribos vão de uma vez. Por que clamas por mim? Diga aos filhos de Israel que marchem avante. À frente deles está o mar de juncos, né? O mar de juncos tem uma profundidade mais lá pro meio dele. Ele é um braço, né? Ele é um braço, tem que atravessar para outra margem. Lá pro meio dele, eu vi aqui ontem pesquisando 3, 4 metros de altura. A profundidade, né? A Malca diz que pode chegar a 40 metros de profundidade, mas aqui na beirada é junco, é um mar de junco. Sabe o que é junco? Aquela plantinha que tem um tipo de um sabuguinho na ponta. É mar desses juncos. Então, até certo ponto, eles podem entrar. No entanto, o Senhor abriu o mar antes. Eles não pisaram na água. Bom dia, Doninha, Zetinha. Estamos lendo o Êxodo 14, verso 16. E tu levanta o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide o mar, para que os filhos de Israel atravessem o mar caminhando sobre o chão seco. Interessante que eles não vão atravessar agora, imediatamente. Eles vão atravessar amanhã. Olha isso. Eu, no entanto, ainda endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e serei glorificado. É isso que é a guerra espiritual. Serei glorificado. É o meu nome Adonai que vai ser reconhecido. Serei glorificado no faraó e seus carros de guerra e em seus cavaleiros. Então, o anjo de Deus, que é a nuvem, que ia diante do exército de Israel, retirou-se e passou para trás deles. É a nuvem, não é a nuvem? Levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar, divide o mar, para que os filhos de Israel passem a pé. Sim, mas não foi imediatamente, foi no outro dia. A gente também pensa que Moisés levantou o cajado, o mar abriu e eles passaram. Ah, Shekinah, presença. Vamos escrever aqui, gente, Êxodo 15, 19, onde está escrito: o anjo de Deus é a nuvem. E aí a Malca está nos ajudando. Shekinah, Shekinah, nuvem é a Shekinah, é a presença. Ô, belezinha de Deus. Deixa eu colocar aqui. Shekinah. Não é Shekinah, é Sheri, né? Sherinah. Presença. Lindo esse verso, hein? Êxodo 14, 19. Então
o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel retirou-se da frente e passou para trás. Essa nuvem também é bem extensa, né? Bem extensa. A gente pensa que é uma nuvenzinha. É uma nuvenzinha de mais ou menos 1 metro quadrado que fica ali na frente. Não, gente. É uma nuvem extensa que cobre todo o povo, mais ou menos 2 milhões de pessoas. Quando a água já estava quase a cobrir, ele clamou a Deus. Nesse momento o mar se abriu. Mas ele diz aqui que pisou a terra, passou a chão seco, não pisou na água, né? Sim, Nildinha, essa nuvem também é gigantesca, não é uma nuvenzinha, é nuvem gigantesca que cobre todo o povo, faz sombra para todo o povo. Mas o chefe de Judá foi o primeiro. Ah, sim. O chefe de Judá foi o primeiro. Aí essa nuvem aqui, ela passou para trás, ficando entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem era tenebrosa do lado egípcio, mas iluminava a noite do lado israelita. É noite. A noite não é a coluna de fogo? E a noite passou sem que um pudesse aproximar-se do outro durante toda a escuridão da noite. Veja como eles não atravessaram imediatamente. Eles vão atravessar ainda no outro dia cedo. Então o Senhor pôs essa nuvem para impedir a visão, né? Contei aí o Midrash. Você falou, quando a água já estava quase cobrindo, ele clamou a Deus. Nesse momento o mar se abriu. Esse cobrindo, você quer dizer o quê? Você está dizendo que eles pisaram na água e daí depois se abriu? Levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar, divide o mar para que os filhos de Israel passem a pé. Só esses dois que apareceram para mim. Mais para cima ainda. Só esses dois que apareceram. Aqui Yahvé, se fosse para traduzir o nome. Só esses dois que apareceram, então não apareceu outra coisa. Estamos em Êxodo 14, 21. A água estava no tornozelo deles? Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e Adonai, por meio de um forte vento oriental, soprou toda aquela noite, fez o mar se afastar. Quando a água já estava quase a cobri-lo, ele clamou a Deus. Nesse momento o mar se abriu. Então, mas tem uma parte aqui que diz que eles passaram em terra seca, que eles não pisaram na água, né? Depois até os joelhos, depois até a cintura, depois até o pescoço. Eu marquei aqui do ano passado, porque ele foi o primeiro. O chefe de Judá. Entendi. No ano passado eu marquei aqui, ó, que eles passaram, que a distância é mais ou menos 15 quilômetros, e eles passaram mais ou menos meio-dia. Diz assim no 21, então Moisés estendeu a mão sobre o mar e Adonai, por meio de um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, veja, ninguém entrou ainda na água, fez o mar se afastar. O mar se tornou em terra seca e as águas foram divididas. Então fez duas colunas
fez uma estrada no meio com 2 colunas. Essas colunas é água que congelou. Esse vento oriental, ai que frio, esse vento oriental que soprou a noite toda, não só afastou o mar, secou o chão, como ainda congelou as laterais, fez 2 muros de gelo. Mas o Midrash diz que o chefe de Judá foi o primeiro. Tá bom, Malca? Tá bom, foi o primeiro. Então aqui diz, né, é que ele avançou quando ainda não tinha aberto. Ah, entendi. Ele avançou quando ainda não tinha... Ah, entendi. Moisés ficou para trás, então. Ele avançou sozinho e Moisés ficou para trás com as outras tribos. Ou o chefe que você diz é um homem. Um homem. Um homem só, né? Então ele foi representando o leão, né? Mas ele atravessou no outro dia cedo. Então por isso que eu tô falando que sobre a água que pisou. Porque aqui diz que no outro dia cedo estava tudo seco. Um homem, o chefe de Judá. Entendi. Agora entendi. Então, mais ou menos 15 quilômetros foi a travessia. E no outro dia, mais ou menos meio-dia, é que começou essa travessia. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco e as águas formaram como um muro de água à direita e um muro de água à esquerda. Os egípcios que os perseguiram entraram atrás deles até o meio do mar, cujas águas formaram muralhas de água dos 2 lados do caminho seco, com todos os cavalos do faraó, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Então eles caminharam 7 km mais ou menos para dentro do território do mar, porque eles não estão dentro do mar, a terra está seca. Bom dia, Lolo. Posso enviar um vídeo animado para explicar o Midrash? Que lindo, sim. Então, o que a Malca está nos dizendo? A Malca está nos dizendo que as 12 tribos ficaram alinhadas lado a lado em frente ao mar. E quando Moisés clamou, Moisés levantou o cajado, o Senhor começou o processo do milagre. A noite toda o vento soprou, o vento oriental soprou. Esse vento não só abriu o mar, como fez 2 muralhas de gelo. No outro dia, não sei porque eu marquei mais ou menos meio-dia, vai ver que o irmão Gil que falou isso. Eles começaram a travessia. Então a Malca está dizendo que o chefe de Judá, o cabeça da tribo de Judá, seria o ancião, né, Malca? Seria o ancião da tribo de Judá, né? Então o ancião da tribo de Judá foi o primeiro. Sim, o mais velho, o ancião da tribo de Judá foi o primeiro. Que lindo! E depois Moisés seguiu com todos os demais. E lembrando também que enquanto acontecia isso durante toda essa noite, o Senhor manteve o seu anjo entre o Egito e Israel, né? Que é a nuvem. A nuvem, gente, pro lado do Egito, acho que tava tempestade, tava feio, escureceu tudo. Essa nuvem, ela era tão grande, não pense que é uma nuvenzinha tamanho de um palmo de uma mão. Essa nuvem, ela é tão grande que pro lado do que tá o Egito, os egípcios, essa nuvem escureceu o dia,
ficou tudo escuro, eles não conseguiam avançar, eles não conseguiam nem enxergar Israel. E para o lado de Israel era dia. Estamos em Êxodo 14, 23. Os egípcios que os perseguiram entraram atrás deles até o meio do mar. A Malca está dizendo que fez uma parede, uma barreira entre os dois povos. Sim, agora aqui diz que para o lado do Egito escureceu. E para o lado de nosso lado está dia. Ó, para você ver no verso 20, Êxodo 14, 20, diz assim: a nuvem era tenebrosa para o lado egípcio e iluminava o lado israelita, né? Então, Êxodo 14, 23. As águas formaram muralhas de água dos dois lados do caminho seco, com todos os... E eles foram, os egípcios que os perseguiram, entraram atrás deles até o meio do mar, cujas águas formaram muralhas de água dos dois lados do caminho seco, com todos os cavalos do faraó, seus carros de guerra e seus cavaleiros. O faraó não foi, né? Pouco antes da alvorada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, Adonai olhou para o exército dos egípcios e lançou grande confusão e temor entre todos os homens do faraó. O faraó não foi, o faraó ficou assistindo. O Senhor emperrou as rodas dos carros de guerra dos egípcios e fez com que eles andassem com muita dificuldade em meio à coluna de água que se mantinha erguida. Essa coluna é congelada. É uma coluna espessa de gelo que vai cair sobre eles. Então vamos dizer que eles não morreram necessariamente afogados, eles morreram de traumatismo craniano, não é verdade? Então os egípcios começaram a gritar: vamos fugir da presença, vamos fugir da Sheriná de Israel, porque Adonai combate a favor deles contra o Egito. Agora que descobriram. Então Yahvé ordenou a Moshe: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, sobre todos os seus carros de guerra e sobre seus exércitos de cavaleiros. Volte agora, Moisés. Levante a sua mão. Então, gente, essas colunas de gelo, ó, sobre eles. Imagina uma muralha de gelo espessa, hein? Espessa. Não é um vidro, uma muralha parecendo um vidrinho. Não, gente, é uma muralha. Sabe o que é uma muralha? Eles morreram, foi de traumatismo craniano, quando a muralha de gelo, ó, sobre eles. Pensa. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, voltou-se para o seu leito. Ao romper da manhã Então eles passaram a segunda noite atravessando, gente. Eles ficaram 1 dia e meio atravessando. 1 dia e meio atravessando. Porque imagina, mais ou menos 2 milhões de pessoas, fora os animais. 1 dia e meio mais ou menos atravessando. Quando terminaram de atravessar, estava amanhecendo o outro dia. Que coisa incrível, né, Nildinha? Todos os egípcios, ao tentarem fugir do meio do mar, correram de encontro às águas que se fechavam por sobre o caminho, e o Senhor os precipitou para dentro do mar.
As águas se voltaram e cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército do faraó, que havia perseguido os filhos de Israel mar adentro. Nenhum egípcio que entrou no mar conseguiu sobreviver. Então veja, eles estavam no meio, né? Bom dia, Eunicinha. Eles estavam no meio, porque no começo é raso. Hein, Eunicinha? Ai, tá frio, gente. No começo é raso. Deixa eu ver se tem uma blusinha aqui. Ah, vou pegar uma blusinha ali. No começo é raso, que nem a Malca disse. No começo era até o tornozelo, depois até a cintura, depois até o peito, depois... Então, no começo eles iam, mas eles não foram pisando na água, eles foram pisando no mar, em terra seca. Continuando, fantástica essa travessia, hein? Meu Deus, foi o que aconteceu de mais fantástico. Tudo foi fantástico, né? Mas isso aqui foi o mais fantástico dos fantásticos. Nenhum egípcio que entrou no mar conseguiu sobreviver, sim, porque eles já levaram uma paulada na cabeça. Os israelitas, entretanto, atravessaram o mar pisando sobre terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra parede de água à esquerda. Então, o que eu estava dizendo, aqui é no meio do mar, no meio do mar. Aí, o que eu entendi é o seguinte, eles estão no meio do mar, quando eles estão vendo que o Senhor derrubou tudo de uma vez, né? Os que tentaram escapar, o Senhor fechou com água. Naquele dia, Adonai salvou os filhos de Israel das mãos inimigas dos egípcios, e os israelitas puderam contemplar os corpos dos egípcios mortos, lançados à praia pelo mar, porque na praia a água é rasa, por isso que os corpos podem ser vistos. Porque quando uma pessoa morre afogada, ela não boia, ela afunda. Ela só vai boiar uns 3, 4 dias depois, né? Aqui eles puderam ver os corpos porque estão na água rasa. Os corpos foram levados para a praia, para a água rasa. Meu Deus, gente do céu, é muito corpo, viu? É muito corpo, viu? Porque além dos carros de guerra, que eram 600, né, 600 dos melhores, mas tinha mais carros. Além dos carros de guerra, muitos homens a pé, né? Porque o faraó não ia mandar 600 contra 2 milhões. Aí chegamos em Êxodo 15. Então Moshe e todos os filhos de Israel entoaram este canto de adoração e louvor a Adonai. Olha o que ele fala no cântico. Eles estão lá já do outro lado. Imagina, gente, o fedor que ficou nesse mar depois, com esses mortos. Por isso que eles seguiram viagem. Eles não vão acampar ali, não. Aqui eu estou me lembrando daquele versículo que diz assim, onde estiverem os corpos, ali se ajuntarão os abutres, né? Então, depois, né, para comemorar, para louvar a Adonai, eles cantaram: cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Precipitou cavalos e cavaleiros no fundo do mar. Yahvé, o Senhor, é a minha força e o meu canto, a Ele devo a minha salvação. Ele é o meu Deus e o louvarei, é o Deus do meu Pai e o exaltarei. Interessante, né, Moshe falar do pai dele aqui, né?
porque o pai de Moshe e Joquebede ensinaram ele. Vamos ver se tem midrash sobre o pai de Moshe, Malca? Midrash sobre o pai de Moses. Vamos ver o que fala sobre o pai de Moses. Deixa eu trazer um pouquinho para cá isso aqui. Peraí que eu vou organizar minha vida aqui. Um pouquinho para cá isso aqui, que eu mudei o computador de lado. Diz assim, ó. Segundo o Midrash, Amram era o líder da geração no Egito. A Malca está dizendo, se os filhos que nascerem serão mortos, então é melhor não trazer crianças ao mundo. Então, é melhor não trazer crianças ao mundo. Se os filhos que nascerem serão mortos, é melhor não trazerem crianças ao mundo. Então ele se separou de Joquebede, Yocheved. Ele se separou de Yocheved. Ele não suportou. Mas Miriam disse que ele não estava correto. Gente do céu. Ele abandonou Joquebede e Moshe? Convenceu o pai a voltar. Amém. Meu Deus. Ele não suportou, né, a perseguição. A mente dele não suportou. Para não ter filhos, tinha medo. Verdade. Olha o que eu achei aqui, ó. Aqui está dizendo assim, segundo o Midrash, Amram era o líder da geração no Egito. O pai de Moshe era o líder. Graças, Setinha. Graças, amadinha. Gente, o pai de Moshe, Amram, era o líder do povo israelita. Um homem piedoso. Lá tá falando aqui, Malca, se divorciou. Um homem piedoso que se divorciou de Yochebed. Como é que ela falou que é Yochebed? Yocheved. Graças, Eunicinha. Olha, batemos a meta depois de meses. Graças. Aí diz assim, ó. Ele se divorciou de Yocheved após o decreto do faraó de afogar todos os meninos hebreus. Ele pensou assim, trabalhamos em vão. Mas sua filha Miriam o convenceu a casar novamente, resultando no nascimento de Moshe, o Redentor. Gente, que tremenda história! O Midrash explica que o verso um homem da casa de Levi foi e casou com a filha de Levi, que fala em Êxodo 2:1, refere-se a Amram, que se separou de Yocheved por desespero ao ver os filhos sendo mortos e depois casou novamente por insistência de Miriam. Miriam é uma belezinha, hein? Casamenteira. Amram era considerado o maior da sua geração devido à sua influência. Quando ele se divorciou, todos os outros homens hebreus seguiram o seu exemplo, parando de ter filhos para evitar que os filhos fossem mortos. O que o Midrash retrata como um momento de profunda crise na fé. Miriam argumentou com seu pai que o decreto do faraó era pior do que o próprio faraó, pois o faraó só queria matar os meninos, mas o divórcio de Amram impediria tanto meninos quanto meninas de nascerem.
Então Amram aceitou o conselho da filha Miriam e se casou novamente com Yochebed. Gente, olha essa história. Então Miriam foi atrás do pai e disse para ele: o seu decreto é pior do que o decreto do faraó. Porque o decreto do faraó elimina os meninos, o seu decreto elimina todos. Gente do céu, tanta coisa pra gente aprender, hein? Amram, que é pai de Moshe, era filho de Coate e neto de Levi. Na tradição judaica, ele foi considerado um dos 4 homens que morreram sem cometer pecado. O Midrash explica a Torá. Apenas pelo conselho da cobra a Eva. Por isso, seu corpo teria permanecido inalterado, sem corrupção. Amram casou-se com sua tia. Yochebed é tia de Amram, filha de Levi. Por isso que lá em Êxodo 2:1, né, fala, um homem se casou, daí ele se tornou levita. É muita coisa pra gente estudar, gente de Deus. Aí diz assim: embora proibido posteriormente pela Torá, tal união era permitida antes da entrega da lei. Disse que essa união específica ocorreu para que Moshe, nascido dela, mantivesse sua extrema humildade. O quê? Moshe era obrigado a ser humilde, porque ele é filho de descumprimento da Torá. É muita coisa pro meu coquinho, Tetê. Moshe, sim, gente, é muita coisa pro meu coquinho. Vocês escutaram isso? O pai, Amram, se casou com a tia. A tia era filha direta de Levi. O pai, Amram, se casou com a tia dele. Então, ele também é levita. O pai dele também é levita. E seus irmãos também, de onde vêm os levitas e Cohen Gadol. Então aí, como ele é filho de marido casado com tia, sumo sacerdote, Cohen Gadol, sumo sacerdote e sacerdote. Aí Moshe foi obrigado a ser humilde. Incrível como Deus faz as coisas tudo amarradinho assim. Bom dia, pastora Maria Luísa. Incrível, gente, muito incrível. Vocês entenderam, meu povo maravilhoso? Então agora nós estamos na música que Moshe cantou depois da vitória no mar. Tudo bem, Maria Luizinha? Então vamos lá. Estamos em Êxodo 15. São livros de estudo, né? Meu Deus, olha a misericórdia de Deus na nossa vida. Quanto a gente está aprendendo, graças, Malquinha. O judaísmo tem uma biblioteca enorme, imagino. Yahvé, o Senhor, é a minha força e o meu canto, a Ele devo a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus do meu Pai, eu o exaltarei. Aqui que eu achei interessante, aqui que eu parei por causa do Pai. Ele citou o Pai. Então aqui, gente, onde está escrito Êxodo 15:2, onde está escrito meu Pai, eu vou escrever Amram, casado com a tia Joquebede.
Ele lançou no mar os carros de guerra e o exército do faraó. Tá fazendo live, Maria Luísa? Que hora? Os melhores oficiais afogaram-se no mar de juncos. Águas do abismo os encobriram, como pedras sucumbiram ao fundo. Aqui, quando fala águas do abismo, talvez o Senhor tenha trazido mais água, né? Senhor, tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, o teu braço forte despedaçou o inimigo. Em teu triunfo esplendoroso, o Senhor abateu os inimigos. O Senhor enviou o seu furor flamejante, que consumiu os inimigos como palha. Sim, das profundezas. Ah, você vai entrar em live agora, pastorinha Maria Luísa. Boa live para você, amada. Em teu triunfo esplendoroso, o Senhor abateu os seus inimigos, enviou o seu furor flamejante, que os consumiu como palha. Pelo poderoso sopro das suas narinas, as águas se amontoaram em colunas. As águas rebeldes e turbulentas firmaram-se como imensa muralha. E as águas dos abismos retesaram-se no coração do mar. Ou seja, se solidificaram, se coalharam. Moisés não sabia gelo? Sabia, porque ele conhecia o granizo, né? Mas ele diz que as águas se coalharam. O inimigo se gabava: eu os perseguirei e os alcançarei. Tomarei o despojo e os devorarei. Sacarei a minha espada e minha mão os prenderá. Mas o Senhor enviou o seu sopro poderoso e o mar os tragou. Afundaram como chumbo nas águas mais profundas. Quem entre todos os deuses é comparável a ti, Senhor? Tá vendo a guerra espiritual? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, terrível em façanhas e autor de maravilhas? O Senhor estendeu sua mão direita e a terra os engoliu. Ah lá, então abriu mesmo um abismo. O Senhor levou em seu amor esse povo que o Senhor resgatou. E o Senhor guiou esse povo com poder para a morada que o Senhor consagrou. Os povos ouviram falar sobre o que o Senhor realizou e estão apavorados. A angústia se apodera dos filisteus. Os filisteus estão esperando lá. Os filisteus já estão esperando. No original significa endurecer, solidificar. Então, é porque tem uma versão de Bíblia que fala assim, que as águas se coalharam. Eu achei interessante, foi daí que eu pensei, como assim se coalharam, congelaram? Êxodo 15:15. Os chefes dos edomitas igualmente estão aterrorizados. Os poderosos de Moabe, todos estão tomados de temor. Os guerreiros de Canaã afrouxaram. Gente, aqui é quem está esperando lá em Canaã. Quem está esperando lá em Canaã já está apavorado. Terror e pavor abateu-se sobre eles. Pelo poder do teu braço forte ficaram paralisados como pedra. Até que passe o teu povo a Yahvé, até que passe esse povo que o Senhor adquiriu. Veja, o Senhor adquiriu, comprou do Egito, pagou com as pragas. Tu o farás adentrar a terra e o plantarás no monte a tua herança. No lugar onde o Senhor fez, ó Yahvé, a sua habitação, no santuário, ó Senhor, que as suas mãos prepararam. Isso tudo aqui é música de Moisés. Yahvé reinará para todo sempre. Aleluia! Aí vem, Miriam fez um cântico também. Gente, Miriam é belezinha de Jesus, viu? Miriam, olha... Eu não gostava muito do nome Miriam, sei lá, não me trazia coisa boa.
porque Miriam questionou a autoridade de Moisés, né? Mas agora estou revendo o nome Miriam, que eu vou pôr o nome da minha netinha de Miriam. Alel, louvar, Yah Adonai. Alá, gente, o que significa aleluia? Louvar Adonai, aleluia. Vamos marcar? Alelu, alá, ó. Alel é igual louvar. E Yah é Adonai. Então, aleluia. Louvar a Adonai. Amém. Minha irmã mais velha se chama Miriam. Olha que poderosa. Poderosa mulher de Deus. Miriam. Acho que eu vou pôr o nome minha netinha Miriam. Miriam. Miriamzinha. Daí vão chamar ela de Miriamzinha. E Miriam... então, os israelitas atravessaram o mar sobre terra seca. Viu? Depois eu tenho que contar o negócio, avançar meu caderninho de oração. Eu acho que o Igor tá namorando a Marcela. Os israelitas, ela vai vir no aniversário do Ailson. O aniversário do Ailson é amanhã. Aí ela vai almoçar com a gente no aniversário do Ailson. Eu vou tirar foto e vou mostrar pra vocês. Ela é igualzinha a eu, até o óculos. Os israelitas atravessaram o mar sobre terra seca. Olá, os mundinhos! Porém, quando os carros de guerra dos egípcios, com seus cavalos e cavaleiros, entraram no mar, o Senhor Deus fez com que as águas retornassem à sua posição natural e os cobrissem. Era a profetisa levita. Sim. Tá namorando. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres a seguiram tocando tamborins e dançando. Mas eu acho que ela não vai deixar eu dar nome na minha netinha. E Miriam lhes respondia dizendo: cantai a Yahvé, pois triunfou gloriosamente. E lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Mais tarde, aqui é a música, né, de Miriam. Mais tarde, Moshe conduziu os filhos de Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam para dentro do deserto sem encontrar água. Marcela é pequena guerreira, que belezinha! Ela é pequena guerreira, ela é pequena, mas é guerreira. Que belezinha, gente. Durante 3 dias caminharam para dentro do deserto sem encontrar água. Então eles tinham a água de reserva, né? Apenas a água que eles levavam no... Como é que chama? Odre, né? Leva água no odre. Todavia, quando chegaram a Mara, não lhes foi possível beber água dali, porquanto era amarga. Esse é o motivo pelo qual esse lugar passou a ser chamado de Mara, amarga. Odre. Então, tem água, vou escrever aqui, tem água nos odres. Essa água é lá do Egito ainda, nos odres. Então o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: o que nós vamos beber, Moshe? Fale para nós agora. O que nós vamos beber? Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor indicou um arbusto. Moshe o pegou e o lançou sobre as águas, e as águas se tornaram boas para beber. Tem midrash desse arbusto? Essas águas eram amargas, porque tinham ervas para purificá-las. Purificar as entranhas. Ah, verdade!
Gente, eu vou morrer e não vou ver tudo. A água era amarga porque tinha a química de Deus para purificar os corpos que estavam contaminados com o Egito. As entranhas cheias de doenças egípcias. O Senhor é maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Gente, quanto mais a gente estuda, mais maravilhado a gente fica, né? Então a Malca está explicando que as águas, onde eles chegaram lá no deserto de Sur, as águas eram amargas. As águas eram amargas. Por quê? Porque foi o próprio Adonai que colocou algo na água de remédio para limpar, um tipo de um boldo para limpar por dentro. Gente do céu! Um tipo de um boldo. Por isso que é amargo. Um tipo de um boldo para limpar eles por dentro, para eles vomitarem o Egito de dentro deles. Mas pensa que eles quiseram? Não quiseram. Porque a água era amarga. Não quiseram. Não quiseram tomar o boldo do Senhor. Aí o Senhor disse para Moshe: pega aquele tal arbusto lá e joga na água. Então quer dizer, o Senhor não tirou o boldo, tirou o amargor. Escuta isso, Malca. O Senhor não tirou a cura, tirou o amargor para o povo beber. O povo é infantil, né? O povo é criancinha mimada. O povo é um jaburuzinho mimado. O Senhor teve que dar remedinho com um gostinho de morango fazendo aviãozinho. Daí eles tomaram. Foi em Mara que Adonai entregou aos israelitas as leis e as ordenanças e submeteu à prova a obediência deles ao Senhor. Fantástico, eu achei das águas amargas. Eu vou anotar aqui. As águas amargas eram remédio. As águas amargas eram remédio de Adonai para curá-los das doenças. Por isso, primeiro tinham que ser purificados para receber o que era Kadosh, da parte do Eterno. Doenças egípcias. Para curar as doenças, pode dizer, Malca? De suas entranhas, de suas as águas amargas. Era remedinho do Senhor, era o chazinho do Senhor. Rejeitaram, o Senhor teve que tirar o amargor, senão as criancinhas não iam beber. Não é incrível, gente, como a gente é? Como a gente é? Aí o Senhor disse assim: se vocês ouvirem atentos a voz de Adonai, o teu Deus, e fizerem o que é reto diante dos olhos de Adonai, se vocês derem ouvido aos mandamentos de Adonai, se guardarem todas as leis de Adonai, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou Yahvé, aquele que te restaura. Veja como ele fala de enfermidade mesmo. Por que viria? Porque eles estão cheios do Egito. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto a essas águas. Eles beberam água amarga ou não beberam? Moisés clamou ao Senhor e o Senhor indicou um arbusto. Moisés pegou o arbusto, lançou sobre as águas e as águas se tornaram boas para beber. Kol
hakavod, tudo é para o bem. Lá, vamos anotar. Kol hakavod, hakavod, tudo é para o bem. A gente que não entende, né, o amargor, mas o amargor é remédio. Eu sou Adonai, aquele que te restaura. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras. 12 fontes de águas para 12 tribos. Agora, por que 70 palmeiras, Malca? E acamparam junto às águas. Por que 70 palmeiras? Chegamos em Êxodo 16. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim, que situa-se entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês, depois que deixaram o Egito. Então veja, faz 45 dias que saímos do Egito. 45 dias que 70 líderes anciãos de Israel, tá? Então coloca aí, 70 palmeiras, 70 líderes anciãos. Graças, Malquinha. Toda a comunidade israelita começou a murmurar contra Moshe e contra Arão. Palmeira, liderança justa e reta, porque a palmeira cresce direita e alta. 70 líderes. E os filhos de Israel reclamaram com Moshe e Arão: antes fôssemos mortos pela mão de Adonai na terra do Egito, quando estávamos sentados próximos às panelas de carne e podíamos comer pão com fartura. Vai vendo. Evidentemente nos trouxeste a este deserto para fazer toda essa multidão morrer de fome. Povo chafurda. Para você ver como a gente é. O Senhor está fazendo na nossa vida milagre depois de milagre, milagre depois de milagre. E a gente está fazendo o quê? Reclamando, porque ainda não é como a gente quer. E também representa as 70 nações que existiam no mundo junto com as 12 fontes de Israel. 70 líderes. 70 nações no mundo. 70 nações no mundo da época. Estamos em Êxodo 16:4, tá? Então Yahvé disse para Moshe: eis que farei descer pão do céu. Gente, aqui é 45 dias depois de sair do Egito. Sairá o povo e colherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova para ver se anda ou não na minha lei. Malca, me diz uma coisa, eles não comiam as ovelhinhas que eles tinham no rebanho? Eles não comiam o gado que eles levaram? Porém, no 6º dia, trarão para serem preparados 2 tantos do que recolheram nos outros dias. O ser humano gosta de fazer birra. O ser humano é a própria birra, é o que inventou a birra. O ser humano é o mestre da birra. Então Moshe e Arão admoestaram toda a comunidade israelita que estava reunida. À tarde vocês vão saber que foi o Senhor quem fez vocês saírem da terra do Egito. E pela manhã vocês verão a glória do Senhor, porquanto Yahvé ouviu as suas murmurações contra ele. Nós, contudo, o que somos para que reclamemos contra nós?
Nós, contudo, o que somos, para que reclameis contra nós? Depois a carne, quando faziam sacrifícios. Bom dia, Elci! Ah, as ovelhas eram só para sacrifício? Eles estavam comendo o que então? Os cereais que trouxeram do Egito? Eu achava que eles matavam as ovelhinhas para comer. Dio mio. Pela manhã vocês vão ver a glória do Senhor, porquanto Adonai ouviu as suas murmurações contra ele. Nós, contudo, o que somos, para que reclameis contra nós? Ah, Moisés e Arão falando, né? E nós? Por que vocês estão reclamando de nós, se nós não somos nada? Por isso reclamaram por carne e vieram as codornizes do céu. Pois é, eu achava que eles comiam ovelhinha. Vocês estão prestando atenção, gente? Então, apesar de Israel ter levado os rebanhos, eles não comiam a carne dos rebanhos, porque os rebanhos foram levados para sacrifício a Adonai. As ovelhas eram para Adonai. Então eles tomavam leite, né? Tomavam o leite das ovelhas, das cabras, e comiam dos cereais que trouxeram do Egito. Daí que eles estão falando, lá no Egito tinha tanta carne. Lembrando que o Egito não comia ovelha. A ovelha, cabra, cordeiro, essa linhagem aí de ovinos que descia do céu. Essa linhagem de ovinos, os egípcios também não comiam, eram animais sagrados para os egípcios. Eles não comiam ovinos porque representava para eles um falso deus que eles cultuavam. Eles não matavam ovelhas. Por isso o Senhor disse para matar o cordeiro, passar o sangue no umbral e comer o cordeiro. Isso prepara o coração deles para vencer a idolatria. Bom dia, Andréinha. Então imagina, você mora numa terra, vamos dizer que você mora na Índia. Olha que incrível. Vamos dizer que você mora na Índia, onde as vacas são sagradas. As vacas andam na rua, os carros param para a vaca atravessar. A vaca é um falso deus na Índia. Aí o Senhor Adonai manda você sacrificar uma vaca, comer e passar o sangue dela na sua casa, na frente da sua casa. É aí que o Senhor quer saber se você é da vaca ou se você é dele. Foi o que aconteceu no Egito. Você é da vaca ou você é minha? E na Índia, no Egito, você é do falso deus cordeiro ou você é meu? Daí eles não comem então os cordeiros que eles levaram para o deserto, porque são para o Senhor. Incrível, gente, incrível. Deu para entender isso? E outro animal que os egípcios também não comiam era porco. Os egípcios também não comiam porco. Mas o porco eles consideravam algo imundo, né? Nem o egípcio comia. Agora você quer comer. Você come, né? Deixa eu ver onde eu parei aqui. Carneiro é Pessar, não é para pecado. Bem-vindo, Gilberto, tudo bem? De onde você é? O carneiro é para passagem, o carneiro é para separar. O carneiro é para separar, não é para apagar pecado. É para separar você. Então, aqueles que comeram o cordeiro, vamos dizer assim, aqueles que comeram o falso deus cordeiro, mataram o falso deus cordeiro. Comeram, passaram o sangue dele na frente da casa para deixar público que você escolheu Yahvé, Adonai. Você escolheu Adonai e não o falso deus cordeiro. Esses foram separados para Deus. Né, Eliane? Graças, Nildinha.
incrível. Quanto mais eu leio, mais chocada, mais com a mente explodida eu fico, para deixar público que não adoravam ao falso deus Cordeiro, né? E o porco? Qual é a explicação do porco no Egito? Por que os egípcios... Deixa eu colocar aqui. Senão, coitado da Malca, tem que escrever um monte aí também. Olá, Eliane. Por quê? Por quê? Me diga por quê os egípcios não comiam porco. Presta atenção. Os egípcios antigos evitavam o porco principalmente por razões religiosas e simbólicas, associando o animal a falsos deuses caóticos, como Sete. Embora o porco fosse considerado impuro, especialmente pelos sacerdotes, evidências arqueológicas mostram que sua carne era consumida, principalmente pelos mais pobres, indicando uma proibição cultural flexível e não uma lei universal. Você é pobre? Você é pobre? Aqui está dizendo que só os pobres do Egito comiam porco, porque o porco, gente, representava um falso deus também no Egito. O faraó não comia porco, não. Você come. Nós comemos, né? Porque tem porco até onde a gente nem imagina. A gelatina, por exemplo, é feita de porco, vocês sabiam? A gelatina é de porco. Tem porco até nos doces. Nos doces que você consome tem porco. Né? Razões principais para a aversão ao porco. Ah lá, Eliane. Você é pobre do Egito, Eliane? Você é pobre do Egito, é? O porco era ligado ao falso deus Sete, representando desordem, o que fazia com que o animal fosse considerado impuro. Ó, o porco traz desordem, ele é do falso deus Sete. Heródoto relatou que o porco era tão impuro que se alguém tocasse em um porco, deveria mergulhar no Nilo com as suas roupas e tudo para se purificar. Se comesse porco, para se purificar, tinha que pular no Nilo com roupa e tudo. Tocar na impureza, né? Sacerdotes egípcios evitavam carne de porco, porque era impureza, era para sua pureza ritual. O porco era considerado um animal de limpeza. Ele comia todo o lixo e come até hoje. Hoje a gente tem porcos de granja, né? Os porcos de granja que são criados na ração. Mas deixa o porco do sítio solto para você ver o que ele vai comer. Estudos. O porco era considerado um animal de limpeza, comedor de lixo, assim como o camarão também no fundo do mar. O camarão come tudo que é porcaria. Cocô. Estudo, aí diz assim, em climas quentes, a carne suína sem preparo adequado podia transmitir doenças, gerando reputação de impureza. O porco é canibal. Ah, mas a galinha também é. Sim, camarão come lixo, é a barata do oceano. E daí vem você e... Ai, que delícia esse camarão. Gente, Deus fala as coisas, não é à toa, não. Adonai sabe o que ele está falando. Apesar da aversão cultural, o porco era criado e consumido no Egito Antigo. Estudos de ossos de animais indicam que a carne de porco era comum entre a população pobre.
e era até aceita em certas oferendas rituais. Polvo e lula também são moluscos iguais. Gente, vocês assistiram o filme Professor Polvo? É documentário. Assistiu, Malca? Professor Polvo? É professora polva, na verdade, né? Polvo fêmea. Menina, assista. Você vai amar de paixão. Professor Polvo. É, Eliane, o Senhor tá dizendo. Porque o Senhor falou para não comer? Antes de saber disso, eu gostava de camarão. Lagosta, né? O sonho do Ailson disse que é comer aquela lagosta gigante assim. Viu, minha gente linda? Preciso rever meus hábitos, Avanilda. Viu, gente? Professor Polvo. Na Netflix, eu acho. Deixa eu ver aqui onde que é. Pra eu mostrar pra vocês. Professor Polvo. Deixa eu ver aqui. É documentário, tá? Oh, meu Deus. Tá baixando aqui. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Documentário Professor Polvo. Ah lá, é de 2020. Onde assistir? Tenho aqui no congelado lagosta. Olha o Juninho Albuquerque. Credo. Vamos ver aqui. Ó, Professor Polvo na Netflix. Deixa eu ver a capa aqui. Imagens. Ó. Malca, assista, Malca. Assista, Malca. Hoje, agora. Terminando a live, assista. Ó. Professor Polvo. O quê? My Octopus Teacher. My Octopus Teacher. Professor Polvo na Netflix. É lindo, 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 lindo. É lindo. Pense num animal inteligente. É muito lindo. Prepare-se para chorar, porque é muito lindo. Até vou assistir de novo, sabe? Quando a gente assiste, a gente dá valor à vida. Aos animaizinhos de Deus também. Anota aí, na Netflix, Professor Polvo. Continuando, então. Estamos em Êxodo 16, viu, gente? Eu estava falando com o Senhor sobre essa velocidade nossa de ler a Bíblia. Falando, Senhor, se continuar nesse pé, a gente já está em março, a gente não vai ler a Bíblia inteira em um ano. Sabe o que o Senhor pôs no meu coração? Leia com calma, porque vai ser a última vez que você vai ler. Vai ser a última vez que você vai ler a Bíblia. Então vamos ler com calma, né, gente? Porque pressa, né? Vamos lendo com calminha, trechinho por trechinho, comendo bem, mastigando bem, até porque o Senhor nos deu a malquinha. Então, uma vez que temos a malquinha aí, que está nos servindo o banquete, né? Vamos comer com calminha, devagarinho, porque é pressa, né? Então o Senhor pôs no meu coração. Malquinha, o Senhor pôs no meu coração. Leia com calma, vai ser a última vez que você vai ler. Se é a última vez que você vai ler, porque comer depressa, né? Estamos em Êxodo, Eliane. Êxodo 16. Está sendo tão maravilhoso, Eliane, porque perdi vários dias. Está no YouTube.
Tá no YouTube, Eliane. Então vamos degustar, aproveitar que nós temos a nossa chefe Malca que está cozinhando para nós. Então vamos degustar a comida, não vamos engolir inteiro igual cachorro, né? Nós somos ruminantes. O ruminante, ele mastiga, engole, digere um pouco, volta, mastiga de novo, engole de novo, aí digere e vai. Aí digere e aí passa a constituir o seu ser. Absorve os nutrientes e passa a constituir o seu ser. Que responsabilidade que o Eterno me dê graça. Você já tem a graça, Malquinha. Continuando então. Estamos em Êxodo 16. Estava falando do porco, né? Então você é pobre do Egito para você comer porco? Você é rejeitado do Egito, marginalizado do Egito para você comer porco? Então aí continua, né? Eu vou ler. Então eles começaram a reclamar, né? Eles falaram assim: escuta, por que tirou a gente de lá, daquele mundo de carne que tinha no Egito, pra gente morrer aqui no deserto? Então o Senhor disse: eu vou dar a vocês pão. Esse pão aqui também que cai do céu, gente, não é o pão pronto. O Senhor dava o maná caía, aí eles recolhiam o maná nas tigelas, e aí aquele maná eles podiam fazer do jeito que eles quiserem. Podia fazer pão, podia fazer bolo, podia torrar, podia tostar, podia misturar, né? Maná, ele era trabalhado, cozinhava, sim. Então tem gente que pensa que o Senhor mandava o maná, aí comia aquilo cedo, aquilo meio-dia, aquilo de tarde. É igual, por exemplo, farinha de trigo. Farinha de trigo, você faz tanta coisa, né? Você faz macarrão, você faz pão, você faz pizza, você faz torta, você faz bolo doce, você faz bolo salgado, assim é o maná. Continuando. Então o Senhor vai mandar o maná. Olá, Adriana, tudo bem, né? Adrianinha terrinha. Então disse Moshe a Arão: dize a toda a comunidade dos filhos de Israel: aproximem-se da presença do Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Então, gente, eu já falei para vocês qual é a diferença de murmurar e se queixar. Murmurar é dizer: antes era melhor que agora. Quando eu não tinha Deus na minha vida, era melhor. Isso é murmurar, dizer que antes era melhor. Se queixar é falar mal de alguém para o superior, né? Ora, quando Arão falava a toda a comunidade israelita reunida, eis que olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor surgiu na nuvem. O Senhor tá bravo. O Senhor disse para Moshe, afirmando: eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel, bando de ingrato. Gente, como a gente é ingrato. Meu Deus do céu, Senhor, perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nós somos pura ingratidão. Suco da ingratidão, nós. Aí ele está dizendo: eu ouvi. Diga para eles assim: ao crepúsculo vocês vão comer carne, e pela manhã vocês vão se fartar de pão, e vocês vão saber que eu sou Yahvé, o Deus de vocês. No final daquela tarde apareceu um grande bando de codornas. Eram tantas aves que cobriram o acampamento. O Senhor mandou um anjo trazer, né? O vento trazer.
O Senhor mandou um anjo trazer, e no dia seguinte, ao alvorecer, tinha uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Olha que interessante, né? As codornizes caíram no meio do acampamento. Já o maná caiu fora do acampamento, eles tinham que ir lá buscar. Quando se evaporou a camada de orvalho que caiu, flocos semelhantes a uma geada estavam depositados sobre a areia do deserto. Daí eles pegavam os floquinhos. Gente, eu queria comer maná. Vocês não queriam comer maná? Assim que os israelitas observaram tudo aquilo, começaram a questionar uns aos outros: o que será que é isso? Delícia, codorna eu criava quando eu morava na roça, mas ela é pouquinha carninha, né, Eliane? Uma pessoa tem que comer umas 5 codornas, né, Eliane? Quem come metade de um frango tem que comer umas 5 codornas. Não tem carne, né? Você chupa o ossinho dela. Igual aqueles desenhos animados. Desenho animado que eles pegam assim a coxinha assim e faz. Assim que os israelitas levantaram, tinha lá, né? Daí eles falaram: o que é isso? Pois não sabiam do que se tratava aquela coisa sobre o chão. E Moshe explicou: isso é o pão que Yahvé deu para alimento de vocês. Eis que o Senhor ordena: cada chefe de família vai colher desse maná quanto baste para comer, 1 jarro para cada pessoa que habita na sua tenda, 1 jarro para cada um da sua casa. Então, aqui em casa somos 2, seriam 2 jarros, um para mim e um para Ilcinho. Os filhos de Israel fizeram como lhes for orientado e recolheram uns mais, outros menos. Isso que é equidade. Lá em casa era 1 para cada. 1 para cada não dá nada, Eliane. Olha lá, a Eliane pôs a coxinha ali, ó. Essa coxinha que você pôs aí, acho que é de boi. Bom dia, Jobsinho. Isso que é equidade, né, Jobson? O Senhor dá para cada um conforme a sua necessidade. Então, se na sua casa tem 6 pessoas, você vai colher 6 jarros. Se na minha casa tem 2, vou colher 2, né? Quando mediram o jarro em quantidade de jarros colhidos, aconteceu que quem tinha pego muito não teve demais, e também não faltou nada para os que haviam recolhido pouco. Cada um acabou colhendo na medida certa o quanto precisava de fato. Gente, outra coisa que no meu coquinho tava que o maná o Senhor demorou para dar. Mas não, o povo reclamou já na saída do... Faz 1 mês que a gente saiu, o povo já tá reclamando. O povo já tá reclamando, faz 1 mês só, já tá reclamando. Então veja, com 45 dias o Senhor já mandou maná. O Senhor é muito misericordioso, né? O Senhor é paciente. Paciente e misericordioso. Se fosse eu no lugar de Moshe, a hora que o Senhor falasse: Moshe, eu vou exterminar esse povo e vou começar outro a partir de você, eu dizia: demorou, fechou, pai, é nós. O povo difícil, gente. Por isso que não é eu, né? Por isso que eu tô aqui e Moshe tá lá, aguardando para vir, né, pro reino. Então Moshe orientou: ninguém guarde o que colheu para a manhã seguinte. Mas eles não deram ouvidos a Moshe, e alguns guardaram para o dia seguinte certa provisão. Porém, aquele alimento criou bichos e começou a cheirar muito mal. E por isso Moshe se indignou contra eles. Esse criou bicho aqui, vocês já compraram aveia? Farinha de aveia, o farelo de aveia principalmente, vocês já compraram? O farelo de aveia, se você não consome logo, mesmo ele estando dentro de um vidro fechado, se você não consome logo, ele parece que cria bicho.
Mas não é, é porque o ovinho já estava ali. O ovinho já estava. Então você demorou para consumir, o ovinho eclodiu. Não é interessante? O Osmundinho está dizendo, por isso que ia dar certo. Deus ser igual a mim, eu pegava uma vara de bambu, dava no lombo de todo mundo. Não ia dar certo, né, Osmundinho? Por isso que nós é nós e Moxé é Moxé. Ele dá, porque o ovinho já tá ali, né? O ovinho foi plantado, foi botado lá na planta. Arroz também, né? Feijão também. Bom, chegamos em Êxodo 16, 21. Colhiam, portanto, esse alimento manhã após manhã. Cada um pegava o quanto podia comer, e quando o sol fazia sentir o seu ardor, o floco se derretia sobre o solo. Era para o povo aprender a depender do Senhor. Amém. A cada dia, né? Confiar, né? Confiar no Senhor, né? Viu, gente? Olha que malca, que interessante. Aqui tá dizendo que quando o sol esquentava, os floquinhos que não foram coletados, eles eram absorvidos pela terra, pela areia, né, do deserto. Imagine o quanto não ficou fértil esse deserto, não? Onde será que é esse deserto hoje? Menos sexta-feira, que recebiam a dobrada. Imagina, gente, essa terra adubada com maná. Olha, agora me veio no meu cerebelo isso. Imagine essa areia adubada com maná. Não é no Jordão, é no deserto do Sinai. O Midrash diz que se alguém estava afastado do Eterno, a sua porção ia para longe, e quando chegava, ela já tinha derretido, né? Já tinha derretido, é o que diz o Midrash, tem a ver com obediência, sim, e tem a ver com preguiçoso também. Tem a ver com preguiçoso também. Se o preguiçoso não levantava cedo para ir buscar o maná, ficava sem. Chegava lá, já tinha derretido já. E quem estava distante de Adonai, olha que lindo que a Malca disse, quem estava distante de Adonai também ficava sem, né? E todos tinham que ir buscar, não caía na cabeça deles, na tenda deles, tinha que buscar lá fora do acampamento. Olha, o Senhor é perfeito, perfeito demais. Agora o que eu tô falando, vocês não captaram. Imagine a fertilidade dessa terra, adubada com maná, gente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver como é hoje. Como é hoje o deserto do Sinai. Acho que tem turismo lá, né? Graças, irmão Orivaldo. Península do Sinai, no Egito. Ah lá, tem excursão pelo deserto do Sinai. Vocês iam querer ir, gente? Você foi, Malquinha? Vocês iam querer ir? Península do Sinai, no Egito. Você já foi? Eu não queria, não. O desafio do Sinai. Não fui ao Egito, fui a Israel. Sim, no fazer turismo no deserto você não foi, né? Aqui tá mostrando o deserto do Sinai, o Golfo de Suez. Queria ver como é que é o Mar de Junco. Como é o Mar Vermelho.
por onde Israel atravessou. Fui ao Egito, fui a Israel. Aqui tem um que dá para ver direitinho, o Mar Vermelho. Aqui onde eles... Ai, que belezinha! Achei um que dá para ver direitinho. Mas não vou mostrar para vocês. Finalmente achei um que dá para ver bem lindinho, ó. Olha. Ai, tá difícil de mostrar. Ó. Aqui dá pra ver direitinho, ó. O Mar Vermelho. Ai, meu Deus do céu, complicou mais colocar aqui. Ó. Então aqui tá o Mar Vermelho. Aqui tá o Egito. E aqui está o deserto do Sinai, onde nós estamos agora. Nós estamos aqui, ó, no deserto do Sinai e viemos daqui no Egito. Então foi aqui que a gente atravessou, ó. Aqui que a gente atravessou. Que dá mais ou menos 15 quilômetros. Olá, irmão Carlos Leão. Então dá mais ou menos 15 quilômetros aqui. Mais ou menos 15 quilômetros. Essa margem aqui é de junco. É de junco. E no meio é que é fundo. Sim, acho que é azul. Tá complicada a minha logística aqui, viu? Computador, essas coisas. O Egito é onde a gente apanhava. Apanhava dos nossos irmãos ainda, capatazes. Por isso que irmão é irmão, né, gente? Uma coisa triste é irmão. Bom dia, irmão Carlos Leão. Tudo bem? Bom, então vamos lá, minha gente, que a gente tem mais 15 minutos só. Então Moshe disse, né? Não guarde para amanhã o maná. Eu tenho uma vontade de comer o maná. Vai ter maná pra gente no reino, né, Malca? Malca tá aí? Vocês sabiam que nós vamos comer maná? No reino vai ter maná pra nós, porque o maná tá na arca ainda. Sabia disso? O Senhor guardou maná na arca. Quem tiver vontade de comer maná, o Senhor vai dar maná. Eu quero comer maná. Pão de maná ainda. Hein, Zetinha? O Senhor vai dizer, Zetinha, faz um pão para nós. Ai, meu Deus. Êxodo 16, 21. Colhiam, portanto, esse alimento manhã após manhã. Cada um pegava o quanto podia comer. E quando o sol fazia sentir o seu ardor, o floco se derretia sobre o solo. Ora, no sexto dia, colheram pão em dobro, 2 jarros por pessoa. E todos os líderes da comunidade foram comunicar isso para Moisés. Moisés esclareceu, eis que ordenou-lhe Adonai. Amanhã é o dia do repouso sagrado, o sábado consagrado ao Eterno. O que vocês quiserem assar desse alimento no forno, asse. O que deseja cozer em água. Aí, tá vendo? Podia fazer de várias maneiras. Mas tudo que sobrar, separe e guarde para amanhã do sábado. A Malca tá dizendo, alimento suficiente para todos, ausência de fome, uma natureza restaurada. Sim, mas a gente não vai comer lá no reino? $40 mil corações, graças a Deus. 40 mil corações. Gente, que maravilha.
Maná é nesse sentido. Ah, sim. E assim procederam, guardando o alimento colhido até a manhã seguinte, como Moshe ordenara, e não cheirou mal, nem criou qualquer bicho. Então ordenou-lhes Moshe: comam hoje, porque esse é o dia do sábado do Senhor, e portanto vocês não vão achar o alimento depositado sobre o solo do campo. Veja para você ver, né? O Senhor não deu a Torá ainda e já está falando do sábado. O Senhor não falou nada ainda de lei, o Senhor não deu a Torá ainda. O Senhor não deu as leis sanitárias ainda, não deu as leis morais ainda, não deu nada, e já está falando do sábado. Porque o sábado, gente, vem de Gênesis. O sábado vem da criação, né? E animais puros e impuros vem desde Noé, desde depois do dilúvio, quando o Senhor permitiu que a gente comesse carne. Noé já teve 7 pares dos puros para ele comer e 1 par do impuro. Então aqui mostra que o sábado é de Adão. Sábado é lei que o Senhor deu para Adão. Animais puros e impuros é lei que o Senhor já deu lá para Noé. Meu Deus do céu. 6 dias vocês vão recolher, mas o 7º dia é o sábado. Vocês não vão encontrar nada no chão. Mesmo assim, no 7º dia saíram alguns do povo para colher. O povo chafurda. Porém, de fato, não acharam. Aí, então, o Senhor disse para Moshe: o povo chafurda. O Senhor disse para Moisés: até quando esse povo vai se recusar a obedecer os meus mandamentos e as minhas leis? Que mandamentos e leis? É o que o Senhor está falando, gente. Tudo que o Senhor profere é mandamento e lei para nós. Vede que o Eterno vos deu o sábado e que por isso vos dará o 6º dia pão para 2 dias. Cada pessoa fique onde está. Ninguém deve sair da sua habitação no sábado. Então o povo descansou no sábado. Então o sábado é dia de descanso. Aqui o Senhor está dizendo que o sábado é dia de descanso. Durante 6 dias você vai trabalhar e no 7º dia você vai descansar. Porque mudou o dia do Senhor para domingo. Aprendemos errado. Quem que mudou para domingo? Agora chega a hora do Iosefinho. É dogma. Como é que o Iosefinho fala lá que é pra gente estudar? Como é que é? Decreto? Não sei o que ele fala. Como é que é pra gente estudar? Ele fala lá que é pra gente estudar. Eu acho que tá naquilo lá. Para tirar esse dogma da sua cabeça. Sua cabeça só tem dogma. Ele fala lá, como é que é o nome do negócio que ele fala que a gente tem que estudar, gente? É dogma de Roma. Mas ele fala lá, mente atrofiada. É a mente que não come maná, atrofia. Mente que come carne de porco, mente que come camarão, mente que come lagosta, mente que come lula. É mente atrofiada, cheia de dogma. É decreto de Nicéia. Decreto de Nicéia. Até vou anotar aqui. Decreto de Nicéia. Eu acho que é lá que tá tudo essas coisas. Mente cauterizada. Come carne de porco? Come. Come camarão? Come. Come o que o Senhor falou para você não comer? Mente atrofiada. Mente cauterizada. Mente de dogma. Pobre do Egito. Hein? Marginalizado do Egito. Então, e a casa de Israel deu aquele alimento o nome de maná. Senhor Jesus mesmo. Aquele pão era branquinho como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel.
Acho que em partes o irmão Yosef tem razão. Eu acho que ele tem razão em todas as partes, viu? Ele só não tem razão na parte do Senhor Jesus, né? Que ele fala que o Senhor Jesus não é o Mashiach. Então, gente, coentro. Esse coentro é igual a erva doce? Eles deram o nome de maná, man. É, Carlzão, é igual a erva doce? Gente, que delícia! Aquele pão era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Manhu em hebraico. Aí Moshe falou assim: foi isso que o Senhor ordenou, ordem. Vocês vão encher desse alimento um jarro equivalente a um homer, a fim de conservá-lo para para suas futuras gerações, para que possam ver o pão que vos dei no deserto, quando vos tirei da terra do Egito. Então a gente vai só ver, não vai comer? O Senhor mandou guardar um jarro do maná, não tem a arca ainda. Segundo o Midrash Shemot Rabbah, o povo perguntou: Mahu, o que é isso? Isso que eu tinha pensado mesmo, já tinha ouvido falar isso. Coentro é uma coisa, erva doce é outra. Não sei porquê, parece que é erva doce. Então, maná quer dizer o que é isso, né? Sabia, agora me veio uma coisa aleatória na cabeça. Vocês sabem o que quer dizer canguru na Austrália? Quer dizer não sei. Canguru quer dizer não sei. O que é isso? Não sei. É canguru. E maná, então, também é o que é isso. Maná, o que é isso? Coentro é uma semente redondinha. Gente, eu vou procurar coentro para ver como é que é. Para comer. É uma bolinha. Então aqui, olha que interessante. Vejam aí, em Êxodo 16:32 diz assim: o Senhor mandou encher um jarro e guardar para quê? Para que as futuras gerações possam ver o que eu dei a vocês no Egito. Você não conhece, irmão, o coentro? Nem as folhas? Pois é, eu não tô lembrando. Coentro. O coentro. Agora me veio, ontem mesmo eu vi o coentro no mercado. Ainda tava com raiz. Daí eu falei: mãe, quer coentro? Ela falou: eu não gosto disso. Eu não gosto disso. É o maná. O coentro é o maná. Erva doce é doce, né? Tem salsa e tem coentro. Sim. O coentro tem o cheiro bem forte, né? Mas é que aqui tá dizendo que não é gosto de coentro. Ele era branco como a semente do coentro. Parece uma semente de quiabo. Sim, é forte, né? Você põe uma folhinha pequenininha assim no feijão, minha sogra colocava. Então Moshe disse para Arão: toma um vaso com capacidade para 2 litros, enche bem com o maná e coloca diante do Eterno, a fim de que seja guardado para os descendentes. Vocês viram o que eu falei? Nós não vamos comer o maná, nós vamos só ver. Como Yahvé havia ordenado a Moshe, Arão o depositou diante da arca do testemunho para preservar. Os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. E um homer equivalia a 10ª parte de um efa, que é uma arroba. Então a gente vai comer maná até Canaã. Até Canaã. Amanhã a gente vai ler Êxodo 17. A gente vai comer o maná até Canaã, minha gente querida. Você coloca muito, Tetê? A Malca tá dizendo pequenos flocos.
doce e nutritivo, suficiente para alimentar o povo todo dia. Acho que era bem calórico, né? Acho que tinha bastante caloria para caminhada. Aqui na Bíblia está marcado Hebreus 9 e Apocalipse 12, 17. Acho que Apocalipse 12, 17 fala do maná. Vamos ver lá. Apocalipse 12, 17. Apocalipse 2, 17. Apocalipse. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca. Olha lá, ao vencedor proporcionarei do maná escondido. O que quer dizer isso? E sobre essa pedra branca estará grafado um novo nome. Eu acho que a pedrinha branca é o maná, que é igual uma sementinha branca que o senhor falou. Acho que é nesse sentido. (34) de Êxodo. No versículo 34 de Êxodo. Mas quanto de Êxodo? Qual capítulo de Êxodo? Eu vou marcar aqui esse Apocalipse. Apocalipse 2, 17. Tá marcado aqui mesmo. Apocalipse 2, 17, Hebreus 9, 4. Acho que tá marcado há uns 2 anos, porque tá quase apagando. Hebreus 9, 4. Vamos ver Hebreus 9, 4 e vamos encerrar. Hebreus. Por que você está falando de água, Eliane? Hebreus 9, 4. Onde se posicionavam o altar de ouro puro para o incenso e a arca da aliança, também toda revestida de ouro. Nessa arca estava um vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arã, que floresceu, e as tábuas da aliança. Olá, Sargento Carvalho, tudo bem? Minha gente querida, paramos por aqui. Paremos por aqui. Gente, então hoje é quinta ainda, glória a Deus, achei que era sexta já. Achei que já era dia da preparação, hoje. Hoje é quinta, hoje minha mãe tem médico 10 horas de lá amanhã, né? Meus amadinhos do Senhor Jesus, muitas graças por tudo. Olha só, chegamos a 45 mil corações. 45 mil corações. Vamos ver quantas pessoas passaram por aqui? 1000 pessoas passaram por aqui hoje. Ultrapasse na liga, não sei o quê. Agradeço também aos presentes que vocês mandaram hoje. A Zetinha, Nildinha, Eunicinha, Eliane, TT, Juninho Albuquerque, Jobicinho, Nájila, Elci, Maurício, Sargento Carvalho, Gil, Andréia, muitas graças, amados. Beijos, um beijo, um queijo para vocês tudinho, muitas graças, fiquem na santa paz do Senhor Jesus. Então, na capa do vídeo de hoje, eu vou colocar as águas amargas, que foi, um dos nossos booms hoje, né? E amanhã a gente volta a prosear, pode ser? Fiquem bem. Você que veio assistir no gravado, você mora aqui, Você que veio assistir no gravado, muitas graças. Deixa o seu joinha, segue essa conta e compartilha no Zap Zap. Fiquem todos bem. Esse vídeo gravado entra no YouTube todo dia, 5 horas da manhã. Tchau, tchau, minha gente. Muito obrigada. Vocês são coisinha rica. Tchau, tchau.